Sabe, tem uma imagem no material de hoje que, nossa, não me sai da cabeça. Fico pensando, um grupo de pessoas, assim, de pé, na beira de um mar de vidro misturado com fogo. E elas estão cantando. Uhum. Mas não é um canto de lamento, é um hino de vitória. É uma cena muito poderosa, sabe? Quase cinematográfica, mas de onde ela vem, o que ela significa? É intrigante. A gente vai tentar desmontar essa imagem hoje, mergulhando nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse. Vamos tentar entender por que essa vitória final está tão ligada a um mar, a um cântico super antigo e a 7 pragas que soam, assim, familiares demais. E para entender isso de verdade, não tem jeito, a gente precisa voltar lá no Êxodo. Certo. A nossa missão aqui hoje é conectar uns pontos que parecem soltos à primeira vista. Vamos ligar o Mar Vermelho, 2 cânticos bem diferentes que a tradição atribui a Moisés, o que o mar significava para a mentalidade hebraica antiga e, claro, como tudo isso deságua nessa cena do juízo final em Apocalipse. Entendi. A grande sacada é perceber como o fim da história ecoa ao começo dela, sabe? Só que numa escala cósmica. Certo, então vamos começar pelo mais básico, né? O mar. Pra gente hoje, sei lá, mar é praia, férias. Tranquilidade. Mas pelo que as fontes indicam, pro pessoal daquela época, a coisa era bem diferente. O que o mar, o yam em hebraico, representava de verdade pra eles? Nossa, a diferença de perspectiva é brutal e é fascinante pensar nisso. Hoje a gente tem cruzeiro, previsão do tempo. Exato. Mas para um povo do deserto, o mar era o limite do mundo conhecido. Um lugar de monstros, tempestades imprevisíveis. Na cultura bíblica, o mar nunca é só água, sabe? Ele é o símbolo do caos. Do perigo, da morte. Das forças que se opõem à ordem que Deus estabeleceu. Era tipo o caos literal na porta de casa. Faz sentido. Eu lembro que no comecinho de Gênesis, a criação começa com Deus literalmente botando ordem nas águas, né? Separando tudo. Exatamente. A narrativa de Gênesis 1 destaca que Deus domou as águas do abismo, colocou limites. Então, quando a gente chega na história do Êxodo e Israel atravessa o Mar Vermelho, aquilo é muito mais que uma fuga espetacular. É mais profundo. É um ato teológico com um peso simbólico imenso. Deus está, de novo, domando o caos, mas dessa vez ele usa esse caos domado para destruir o império opressor, o Egito, que é engolido pelas águas. E é essa a vitória dupla sobre o caos e sobre o inimigo, que explode em celebração, certo? Perfeito. É o gatilho para o primeiro cântico de Moisés que a gente encontra lá em Êxodo, capítulo 15. Uhum. É um hino de pura euforia, cantado ali mesmo, na margem do mar, com o exército egípcio afogado às costas deles. Nossa. É a celebração da libertação, de ver o inimigo ser esmagado pela própria força caótica que Deus agora controlava. É, de fato, o primeiro grande hino de vitória da nação. Ok, essa parte da história eu conheço bem. Mas olha, lendo o material, eu descobri uma coisa que, confesso, nunca tinha conectado. Existe um segundo cântico de Moisés. Pois é. Peraí, como assim? Um segundo cântico, eu só conhecia esse de Êxodo. E essa conexão é a chave de tudo. Esse segundo cântico está em Deuteronômio 32, e o tom dele é o oposto do primeiro. Oposto como? O contexto é totalmente diferente. Foi escrito 40 anos depois da travessia do mar. Moisés está velho, prestes a morrer, e o povo prestes a entrar na Terra Prometida. E ele não celebra uma vitória do passado. Ele profetiza a infidelidade do futuro. Que virada! Então ele está prevendo o fracasso do próprio povo? Do povo que ele acabou de libertar? Exatamente. É um texto bem sombrio, na verdade. O cântico anuncia que a nação vai se prostituir com outros deuses, vai abandonar a aliança com Deus e, como consequência direta, vai ser castigada e julgada. Caramba! Para o judaísmo antigo, esse texto era uma profecia terrível, um alerta que ficava ecoando na história de Israel, sabe? Lembrando que a infidelidade interna era tão perigosa quanto o faraó lá fora. É fascinante pensar nisso. Geralmente a gente associa Moisés só à libertação, à glória do Êxodo. Sim. Mas aqui a tradição o coloca como o primeiro a alertar sobre a própria queda da nação. Isso muda completamente a imagem dele. Mas então a gente tem esses 2 cânticos, um de vitória total sobre o inimigo externo e outro de juízo sobre a falha interna. Parecem
contraditórios. Uhum. Como a mesma figura pode ser a fonte dessas duas ideias? Elas se anulam ou se complementam de um jeito que eu não estou vendo? Elas se complementam de uma forma que moldou toda a esperança sobre o fim dos tempos. Como assim? A tradição judaica desenvolveu uma crença muito forte num novo êxodo. A ideia era que, no final da história, Deus faria um livramento final, algo ainda maior e mais definitivo do que a saída do Egito. Certo. E esse evento seria celebrado com um cântico final, um hino que finalmente uniria os dois temas de Moisés: a celebração da vitória sobre todos os inimigos externos e a execução do juízo final sobre toda a infidelidade, purificando o povo de uma vez por todas. E essa ideia do cântico final joga a gente de volta para a cena de Apocalipse 15. Nossa, agora faz muito mais sentido. Exato. Porque o texto diz que os salvos cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Não é um ou outro. São os dois juntos. São os dois. Então, o cântico do Cordeiro é tipo essa fusão. Um greatest hits de Moisés, só que com um novo significado. É a síntese perfeita. Essa união decodifica a cena inteira. Ao cantar o cântico de Moisés, a cena confirma: sim, esta é a libertação definitiva, o novo êxodo que todos esperavam. Certo. Mas ao adicionar o cântico do Cordeiro, a cena revela quem é o novo libertador: Jesus, que é apresentado como o novo Moisés, só que superior. Entendi. E o cenário, esse mar de vidro misturado com fogo, também ganha uma nova camada de significado com isso. Certo, porque um pouco antes, em Apocalipse 4, o texto descreve um mar de vidro puro, como cristal diante do trono de Deus, né? Antes de qualquer juízo. Exato. Aquele mar de cristal representa o caos totalmente dominado, pacificado, sob o controle absoluto de Deus. É a imagem da paz celestial. Uhum. Mas aqui no capítulo 15, no momento que precede as 7 pragas, o mar está misturado com o fogo. O fogo muda tudo. Muda. O fogo na Bíblia é um símbolo constante de juízo e purificação. A imagem mudou. O caos continua dominado, mas agora ele está carregado de juízo, prestes a ser derramado sobre o mundo. Nossa, que imagem! E os santos estão ali, de pé na margem, seguros. Exatamente como Israel esteve seguro na margem do Mar Vermelho, observando a destruição dos seus opressores. Essa imagem do mar de vidro com fogo é muito forte. Os vitoriosos estão ali, seguros, cantando, e é logo depois desse hino que o juízo começa. Existe uma conexão direta, então, entre o cântico deles e as 7 pragas que vêm em seguida no capítulo 16. A conexão é imediata e intencional. O cântico é a declaração de que chegou a hora da justiça final. Certo. E as pragas não são atos aleatórios de destruição. O padrão teológico é explícito. As pragas de Apocalipse são uma réplica direta e intensificada das pragas do Egito. Tem água virando sangue, feridas horríveis, trevas, granizo devastador. Ok, a conexão com o Egito é bem clara. Mas o material diz que o juízo é sobre a grande cidade, né? E ela é identificada como a cidade onde o seu Senhor foi crucificado. Então, como que essas pragas egípcias se aplicam a Jerusalém? A simbologia não fica meio misturada? Essa é uma ótima pergunta, porque mostra como a linguagem profética funciona. Uhum. João está fundindo as imagens. Ele mostra que Deus usa o mesmo padrão do Êxodo para julgar o novo faraó que, no contexto de Apocalipse, é a besta e seu sistema mundial. Mas o foco desse juízo específico é a entidade que deveria ser a noiva fiel e se tornou a infiel. A grande cidade. A noiva infiel. Exato. Assim como as pragas no Egito quebraram o poder do faraó e libertaram o povo, esses flagelos em Apocalipse precedem a queda final dessa cidade simbólica. E essa identidade da cidade como Babilônia ou grande prostituta é um ponto bem forte no material. É uma leitura direta, e eu sei que existem outras, mas seguindo a linha de raciocínio da fonte, o que isso implica? Por que usar um termo tão pesado como prostituta? Para entender isso, a gente precisa de novo voltar para os profetas do Antigo Testamento.
Isaías, Jeremias, Ezequiel. Certo. Todos eles usavam essa metáfora do adultério ou da prostituição para descrever a infidelidade de Jerusalém. Quando a nação que tinha uma aliança com Deus quebrava essa aliança para buscar segurança e poder em acordos políticos com nações pagãs como Egito ou Babilônia. E acabava adotando seus ídolos, os profetas diziam: você está se prostituindo. A prostituição era, antes de tudo, um símbolo de traição espiritual. Então, a fonte argumenta que o autor de Apocalipse está pegando emprestada essa mesma linguagem profética antiga. Precisamente. Na leitura profética que o material apresenta, quando a liderança de Jerusalém rejeita o Messias e se alia ao poder do Império Romano para executá-lo, ela comete o ato final de infidelidade. Entendi. Simbolicamente, ela se torna a Babilônia espiritual, a grande prostituta. A queda dela, descrita mais adiante, é vista como o cumprimento daquele juízo anunciado séculos antes, no segundo cântico de Moisés, que prometia punir a infidelidade da nação. E logo depois das pragas, a narrativa vai para o clímax, Armagedon. Eu sempre imaginei, sabe, tanques e exércitos num vale em Israel, uma batalha militar gigantesca. É a imagem popular. Sim. Mas a fonte que a gente analisou parece ir por outro caminho, né? Sim, a fonte oferece uma interpretação mais simbólica. O texto diz que os reis da terra são reunidos para o lugar que em hebraico se chama Har-Megidon. A ênfase não é numa batalha convencional, mas num lugar. Um lugar. O ponto de encontro onde os inimigos de Deus, enganados por forças demoníacas, são atraídos não para lutar, mas para receber a sentença do juízo divino. Então é menos uma batalha e mais uma audiência final? Exato. A queda da cidade, a reunião das nações e o juízo são partes da mesma sequência de eventos que culminam na vitória do Cordeiro. Menos uma batalha e mais uma sentença. Gostei disso. E com isso, a história se completa. O círculo se fecha. O Deus que abriu um mar caótico para salvar seu povo no início, agora domina permanentemente um mar de vidro. O caos pacificado. O Cântico do Cordeiro cumpre as duas promessas dos Cânticos de Moisés. É a celebração da vitória final, como em Êxodo 15. Certo. E é também a execução do juízo prometido sobre a infidelidade, como em Deuteronômio 32. Aquele mar turbulento da história humana, com suas rebeliões, impérios, opressões, finalmente se torna um mar de vidro, totalmente sereno sob o domínio do rei. Faz todo sentido agora. E é por isso que, lá na visão final do novo céu e da nova terra, o autor faz uma declaração que é curta, mas tem um poder imenso. E o mar já não existe. Nossa. O caos, o perigo, a morte, a rebelião. Tudo isso foi finalmente e para sempre destruído. Que jornada! A gente começou com essa imagem enigmática de pessoas cantando ao lado de um mar de fogo e terminamos entendendo como essa única cena é um eco de toda a história do Êxodo, mas na sua versão definitiva. É uma costura muito bem feita. Muito. Vimos o mar, que era símbolo do caos, virar um mar de vidro dominado. E o mais incrível, vimos como os dois cânticos de Moisés, um de libertação e outro de juízo, se fundem nesse cântico final e completo do Cordeiro. É uma arquitetura literária e teológica impressionante. É impressionante. E essa análise de como esses símbolos antigos estão todos interligados deixa a gente com uma questão para refletir. A gente viu como as conexões históricas e literárias mudam completamente o significado da cena, né? Sim, totalmente. A pergunta que fica é: como essa forma de ler poderia mudar a nossa abordagem de textos apocalípticos em geral? Será que, em vez de serem apenas um roteiro literal de eventos futuros, eles poderiam ser vistos como um comentário teológico sobre a própria história, sugerindo que os padrões de rebelião, juízo e redenção se repetem em ciclos até que essa resolução final e definitiva finalmente aconteça?